Em reunião ordinária da Comissão de Estudos para a Criação de Cidade Inteligente Smart City, os vereadores se reuniram para conhecer mais sobre pesquisas que vêm sendo realizadas para tornar São Paulo uma cidade mais alinhada com este conceito. Foram convidados 2 especialistas sobre o tema. O advogado Elias de Souza, conhecedor de tecnologia, trouxe a necessidade do planejamento urbano integrado e explicou sobre os principais desafios para tornar viável o modelo de um plano que seja eficiente. Os serviços, eles estão de uma prefeitura no Brasil, muitas vezes concentrados na prefeitura, no estado, no governo federal. Esse é o nosso maior problema. Mobilidade, ele está todo na prefeitura? Não. Porque quando a gente fala do transporte sobre pneus, ele está na prefeitura, mas o sobre trilhos, que é o metrô e o trem, ele está no estado. Como você faz uma integração desse serviço? Então é um pouco complexo. Como é que eu faço a articulação de tudo isso? Eu tenho uma legislação que eu tenho que olhar das 3 esferas e eu tenho que também um fundo que eu tenho que mexer nas 3 esferas. É essa complexidade que a gente tem que olhar. E é esse acesso que eu tenho que dar para a população. Isso que eu preciso preparar para a cidade do futuro. Eu preciso esquecer essas esferas e repensar como é que eu olho esse cidadão, porque o cidadão continua sendo único, ele continua sendo com essa carência. Então, de novo, eu tenho que olhar essa cidade pensando que o cidadão continua carente sempre do serviço. Essa ideia de você fazer um trabalho transversal e integrar setores, porque muitas vezes os problemas e as soluções não são específicos da educação, da saúde ou de qualquer outra secretaria, perpassam muitas delas. E como fazer isso é que é um tremendo desafio. Encontrar soluções e boas práticas para as cidades que atendam esse modelo de inteligência se inicia num banco de dados com indicadores que possam contribuir, especialmente nas situações de prevenção de problemas e atendimentos eficazes. A gente tem caminhos e soluções, tem mapeado mais de 1.200 soluções que está disponível de forma gratuita para todos acessarem. Como reduzir o impacto de até 30% em mortes de ataque cardíaco, né? A gente pode chegar mais rápido, isso usando a tecnologia, usando algo de baixo custo e fazendo com que o cidadão seja também, né, fazendo parte de tudo isso. Então, é um dos exemplos. Outro exemplo que a gente viu recentemente, que a gente pode, né, usar aí como exemplo Petrópolis, o que aconteceu, como a gente pode usar toda a parte de acompanhamento, de monitoramento, para que a gente possa prever, né, as fortes chuvas, como aconteceu. Então, já existe como fazer isso, né? Agora a gente tem que entender como usar muito bem esses dados, porque eles têm que ser aplicáveis. A gente já tem tecnologia para isso, a gente já tem, né, formas de fazer isso. E uma cidade com uma boa gestão de dados, uma cidade com uma boa integração, ela será uma cidade com um bom serviço público. A preocupação em se estabelecer uma cidade inteligente que consiga evoluir rapidamente, bem como criar estratégias para as parcerias público-privadas, foram temas questionados durante a reunião. Na década de 70, a nossa expectativa de vida era menor. Os jovens ainda queriam comprar carro. Hoje os jovens querem andar de bicicleta, querem usar outros modais. O planejamento daqui para frente, o que vai acontecer? O desejo das pessoas, né? Qualquer outra coisa que a gente atualmente não consegue pensar, que vai emperrar a formação de smart cities, né? E eu me pergunto, será que é uma utopia? A gente vai ter sempre correndo atrás, né, do que está acontecendo, porque tem coisas que você não consegue prever. Como fazer essa parceria, mesmo cedendo espaço público para a iniciativa privada colocar, por exemplo, sensores, né? Como que o poder público pode fazer a utilização disso? Acho que a apresentação de hoje foram muito produtivas. Durante a reunião foi aprovado o requerimento pelos vereadores presentes, prorrogando por mais 60 dias os trabalhos da atual comissão.